Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Não vou continuar a série da fé, mas eu quero fazer uma ponte nesse assunto tão importante que é a fé. E sabe o que eu percebi em Deus? Lá atrás, quando eu ministrei a primeira da série, quando nós falamos sobre a fé do Cristo em nós. Quantos lembram da primeira palavra? A fé do Cristo em nós, a fé que acredita que há um Deus dentro de você, e por causa disso, não por nós, mas por causa dele em nós, nós podemos sim realizar muitas coisas, amém? Quando Pedro, ele estava ali, logo após o Pentecoste, em Atos 2, logo após o Pentecoste, Pedro, ele está com o tanque cheio, nada tão bom como um cristão de tanque cheio, amém? Seu tanque não pode estar vazio não, meu irmão, amém? Não pode. Uma vez eu viajei de férias, e aí teve a greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram, 2019, se não me engano, teve a greve dos caminhoneiros. Eu viajei, quando eu cheguei em Belo Horizonte, como eu ia viajar, eu deixei o carro na reserva, né? Na gasolina estava quase na reserva. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, greve dos caminhoneiros. Todo mundo tinha abastecido os carros de tanque cheio. Sabe o que aconteceu com o meu carro? Não tinha gasolina para nada. Não tinha gasolina para nada, eu fiquei assim, sem reação, né? Paralisado, né? E depois Deus levantou um irmão que tinha um estoque em galões, ele me deu 1 galão de gasolina. Eu falei, meu Deus, está começando os milagres, né? Mas, sabe, assim como um carro sem gasolina, ele fica tão assim, paralisado, tão sem poder ser utilizado, um cristão sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, olha ele pode assim, apesar de ter tudo, ele pode estar sem nada. E Pedro estava saindo desse Pentecoste, de tanque cheio, e ele para na porta do templo, ele olha para aquele paralítico que estava pedindo uma esmola. Pedro, ele diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E ele disse, olha para mim. O que Pedro estava dizendo? Olha para mim, olha para o que tem dentro de mim. Pedro não estava falando sobre ele, mas estava falando sobre o poder de Deus que estava na vida dele, amém? Então não é sobre nós, mas sobre quem habita em nós. Então, essa ideia ficou assim latente no meu coração, ficou assim ardente no meu coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Está aí comigo? Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que, de agora em diante, a ninguém, diga comigo, ninguém, você tem que falar convicto, ninguém mais consideramos pela carne, consideramos do ponto de vista meramente humano, a ninguém mais vemos segundo a carne, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas agora que somos de Cristo, agora que Jesus nos transformou e tem nos transformado, agora e em diante, eu não vou ver mais ninguém segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora não o consideramos assim. Queridos, o mundo espiritual é mais real, talvez, do que esse mundo que a gente vê. O mundo espiritual é extremamente real. Todo cristão, todo aquele que crê em Jesus, sabe que ele foi salvo pela fé. E a fé aponta para esse mundo espiritual que eu e você precisamos enxergar. Portanto, quando você está aí nessa cadeira sentado, preste atenção, olha para a cadeira bonita aí que você está sentado, rapidinho. Você precisa ter fé que tem uma cadeira embaixo de você para você sentar, sim ou não? Precisa ter fé? Não. Por quê? Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha, acompanhe comigo o que diz aí. Olha o que ele está falando, olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós vemos, está certo? Não, olha, vocês estão demais hoje, meu Deus, a fé é a certeza e a prova daquilo que nós não vemos.
Então, se você está vendo a cadeira, você não precisa ter fé, você já está vendo. Agora é o seguinte, quantos creem que Deus está nesse lugar? Que Deus, Ele é onipresente, amém? Quantos creem que o Espírito Santo está dentro da sua vida? Amém? Agora você o vê? Sim ou não? Não, isso é fé. Amém? Agora você tem certeza? Sim ou não? Tem certeza? Isso é fé. Por isso que para nós termos Jesus na nossa vida, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Apesar de não vermos, a gente crê que Ele é o Salvador da humanidade, e Ele foi o meu Salvador, e por isso eu creio, e agora Ele me torna o meu Senhor. Então tudo no reino de Deus tem a ver com a nossa fé, mas o assunto central não é fé, eu só estou fazendo uma ponte. Mas sabe, a partir da nossa fé, aquilo que a gente crê começa a ser materializado. Então quando você crê em Jesus, a salvação é materializada na sua vida, ela começa a ser real dentro de você. E aqui, nessa palavra, o apóstolo Paulo está falando, olha, quando você tem uma experiência com Jesus, ele vem falando sobre isso no versículo 13, 14, aí chega no 16, ele fala, como você teve uma experiência com Jesus, de agora em diante, você tem que parar de enxergar as pessoas, você não pode enxergar ninguém segundo a carne, porque agora você tem que ver as pessoas segundo o meu espírito, você tem que ver com o meu padrão, não com os padrões humanos, mas agora a ninguém vocês vão ver segundo a carne. Volta um pouquinho comigo, Romanos capítulo 4, versículo 16, diz assim, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim seja garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, e chama à existência coisas que não existem, como se existissem, amém? Então, por exemplo, vamos um pouco adiante. Por exemplo, se você tem um parente que ainda não aceitou Jesus de verdade, que ainda não conhece Jesus, assim, que tem Jesus como Senhor, ainda está distante de Deus, se você tem um parente, um amigo assim, você precisa começar a olhá-lo com os olhos da fé. Quando Pedro passa na frente, lá nas margens do templo, ele vê aquele paralítico, ele não parou porque ele tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro, e aliás, nesse caso foi bom ele não ter dinheiro, sim ou não? Porque R$200, a melhor nota que nós temos é a de R$200, né? Aquela até boa quando tem umas na carteira, né? Você fica até assim empolgado, né? Esses dias, eu estava abastecendo meu carro, estava dando 380, aí esses dias eu fui abastecer o carro, deu 199, eu tirei duzentão e falei, toma, aleluia. Nunca fiquei tão feliz de gastar R$200, porque eu estava gastando quase 400, agora R$200 enchi o tanque do meu carro. Oh, maravilha, eu gostei disso, eu não estava mais acostumado com isso. A gente está achando caro barato agora, porque continua caro, R$5 a gasolina está caro, para mim está caro ainda, mas a nossa mente foi lá no 7,70 e voltou no 5, então você fica, né? É um efeito assim estranho. Aí, mas a melhor nota é de 200, se Pedro tivesse dado duzentão para aquele mendigo, ia ser bom? Sim ou não? Ia ser bom. Ia dar uma ajuda para ele? Sim ou não? Ia. Agora ia transformar a vida dele? Não. Então, de certa forma, foi bom Pedro não ter duzentão. Imagina o mendigo, o paralítico ali, que também era mendigo, ele ia pegar o duzentão e ia falar, oh, meu Deus, talvez ele ia até chorar, ia falar, meu Deus, obrigado por esse duzentão, e por uma semana ele ia comer caviar. Mas depois, exagero, né? Então, pelo menos lasanha. Mas depois ia acabar o dinheiro. E aí voltou tudo a mesma coisa. Agora, Pedro tinha um olhar de Cristo sobre ele. Pedro viu aquele homem como Deus vê. Pedro olhou para ele e falou, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho, eu te dou. É muito mais poderoso, é muito maior, é muito mais maravilhoso. E o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda no nome do Senhor Jesus. E ele levantou, andou e entrou pulando no templo. Agora aquele homem podia trabalhar. Agora ele não ia só ter duzentão, ele ia ter duzentão por dia, porque ele poderia trabalhar, ter um bom trabalho. Agora aquele homem, ele tinha alegria, porque a alegria dele não ia ser passageira de uma semana, ele tinha alegria para sempre. E agora esse homem tinha a eternidade dentro da vida dele. Amém? Mas sabe por quê? Pedro viu aquele homem com os olhos de Deus. Quanto mais você está de tanque cheio, mais você vai conseguir enxergar aos olhos de Deus. O que Paulo está ensinando o povo de Corinto? Vocês têm que parar de ver as pessoas, vocês têm que parar de ver as pessoas nos olhos da carne.
ele está tentando colocar um princípio de fé no coração deles. No coração deles. Então agora que eu estava falando, você vai olhar para um parente seu que não conhece Jesus, e você já vai vê-lo como alguém que tem Jesus. Você já vai vê-lo assim. Mas vamos lá, ninguém, primeira coisa, ele diz: a ninguém vemos segundo a carne, a ninguém vemos segundo o padrão do homem. Ou seja, a todos você precisa ver segundo o padrão de Deus. A ninguém. Primeiro, a eu mesmo. A ninguém, eu mesmo. Quando eu me enxergo segundo a carne, eu posso estar me enxergando como o diabo quer que eu me veja. O diabo quer que você se veja como fraquinho. O diabo, a pessoa acabou de converter Jesus, o diabo começa a falar em primeira pessoa no ouvido dele, porque o diabo é astuto, ele fala em primeira pessoa, ele fala assim: eu não vou conseguir acompanhar essa fé, eu não vou conseguir viver, vai falando no ouvido da pessoa, eu não vou conseguir viver o evangelho verdadeiro, eu não vou conseguir viver uma vida com Jesus, eu não vou conseguir viver, e o diabo começa a colocar, o diabo ele sempre vai querer tirar os seus olhos, os meus olhos, sobre quem a gente realmente é em Jesus. Ele quer tirar os nossos olhos no princípio da fé e colocar no natural. Então ele começa a falar: olha, eu não dou conta de ser cristão, eu não consigo vencer o pecado. Ele começa a soprar assim: eu não consigo ser um perdoador, eu não consigo perdoar essa pessoa, olha, eu não consigo vencer esse vício. E aí a pessoa começa a achar, a pessoa começa a se ver como fraquinho, como viciadinho, como o amargurado. Aí o diabo começa a falar: olha, você é tão pequenininho, você sabe que você não pode nada. E a pessoa começa a olhar para ela e falar assim: eu sou pequenininho. O diabo ele tenta fazer esse negócio para mudar a realidade, para mudar a nossa visão segundo Deus, que deveríamos ter numa visão humana, numa visão carnal. Mas olha o que diz em 2 Coríntios 5, versículo 17, continua nesse texto, ele continua, está no mesmo contexto, e ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, diga, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas velhas, antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas, aleluia. Mas sabe o que é estar em Cristo? Presta atenção, é como esse papel aqui, ó. Aqui é o meu papel de avisos, olha que chique. Parece programa do Celso Portiolli. Avisos. Convidados. Você que está aqui pela primeira vez, nos honrando com a sua presença, erga a sua mão. Não, estou brincando. Mas vamos lá. Presta atenção. Olha o que diz aí em 17. Aquele que está em Cristo. Preste atenção. Olha só. Deus, ele faz assim com a gente. A gente está em Cristo. Agora que a gente aceitou Jesus, pensa que Cristo é essa Bíblia, tá? Agora eu sou o papel, você é o papel. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Olha que interessante. O que você vê aqui? Você vê o quê? O papel ou a Bíblia? Começou a entender? O diabo, ele quer que você só veja o papel. Mas o papel, ele só pode ser visto se ele estiver fora de Cristo. Mas na hora que ele está em Cristo, agora você vê o que é a Bíblia. Preste atenção, olha o que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Então aquele que foi inserido em Cristo, vamos dizer assim, tudo começou a acontecer aí. Por isso que a palavra de Deus diz que por exemplo, em Romanos 6,6, olha o que diz, Romanos 6,6, que quando Cristo morreu, quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados nele. Então, Cristo foi crucificado, lá quando ele morreu e foi crucificado, se a gente está em Cristo, a gente também morreu com ele. Preste atenção para você entender, a gente também morreu com ele. Então a sua velha natureza, a sua vida pecaminosa, talvez coisas, aquelas, vamos chamar assim, eu não gosto muito desse nome, mas aquelas heranças malditas, elas estão aqui dentro, estão ou não estão? Tudo que está em você, está colocado em Cristo, então está aqui dentro. Então lá quando Cristo morreu, quando Cristo foi crucificado, toda a sua vida velha, pecaminosa, tudo que você era e que agora pela fé você não vai ser mais, tudo isso foi também crucificado em Cristo. Isso é estar em Cristo. A sua velha vida então morreu com Cristo. Agora a boa notícia, a melhor notícia é que a Bíblia diz que quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele.
Nós também ressuscitamos com Ele. Olha que incrível, olha que incrível. Veja só, Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse morto, fosse destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Então cuidado com as teologias erradas, porque aqui tem um parênteses que eu quero abrir. Isso não significa que eu e você não precisemos pedir perdão pelos pecados. Nós precisamos sim. Se você peca, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração, você vai perceber. Se eventualmente você pecar, escorregar, imediatamente você precisa se arrepender. Se esse pecado insiste, você precisa confessar a algum irmão. Você precisa confessar, porque aí talvez já é um caso que você precisa de cura. A Bíblia diz em Tiago 5,16 que nós podemos confessar os pecados uns aos outros, é claro, para uma pessoa madura, por favor, e nunca para um fofoqueiro. Porque confessar pecado para fofoqueiro é confessar diante de toda a comunidade. Mas você procura uma pessoa madura e você abre o coração, e ela impõe as mãos sobre você, ela ora com você, e agora você começa a entrar num processo de cura desse pecado. Mas aqui eu quero dizer, existem umas teologias que agora estão falando assim: olha não, já está tudo em Cristo, então pecou, é natural, porque você pecou já está na cruz, então você não precisa fazer nada. Não, isso não é bíblico não. Se você peca, mesmo já tendo Jesus, e mesmo entendendo isso, você precisa aí sim levar na cruz de novo e dizer: Senhor Jesus, perdoe o meu pecado, eu me arrependo, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, encontrará misericórdia. Então não é só, arrependi, não, isso passado, não, pode ser passado, mas nós precisamos confessar, porque tem umas teologias perigosas hoje dizendo que nós não precisamos pedir perdão, porque quando a gente peca, a gente está negando a cruz. Quando a gente pede perdão de um pecado, a gente está negando a cruz. Olha, umas coisas assim, meio estranhas, mas sabe, nós precisamos ter cuidado com isso. Mas sabe, quando a gente se arrepende e diz: Senhor, perdoe, porque eu agi contrário à minha natureza, eu agi contrário à minha nova natureza. Senhor, me perdoe porque eu agi como aquele velho Mateus, mas eu quero agir como o novo Mateus. Eu quero agir como um novo homem, como uma nova mulher. E nós precisamos cuidar disso, porque a velha vida, ela às vezes vai bater as portas. Mas olha o que ele diz: considerem mortos para Deus. Dessa mesma forma, Romanos 11, esqueci de falar o texto, Romanos 6,11, diz assim: dessa mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você acha que a Bíblia ia mandar você se considerar morto para uma coisa à toa? Não. Ela está falando, apesar disso, você precisa se considerar morto, porque a Bíblia está dizendo mais ou menos assim para você: olha, agora você tem outra vida, agora você está em Cristo, agora não é o pecado que te domina mais, agora tem alguém que te domina, que te guarda, mesmo se você escorregar, você está em Cristo, aleluia. Melhor notícia ainda que eu quero te dar, Efésios 2, versículo 4, 5 e 6, mas olha só que incrível, Efésios 2 diz assim, 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que Ele nos amou, deu-nos juntamente com Cristo, diga comigo, juntamente com Cristo, deu-nos vida. Olha aqui, está aqui dentro. Agora olha o versículo 6, ele diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Então entenda, olha o que Deus está dizendo: a ninguém vemos, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não podemos olhar para nós do ponto de vista dessa terra. Ele está dizendo, agora que você ressuscitou com Jesus, você precisa olhar as coisas lá do alto, junto com Jesus, você está sentado junto com o papai. É como aquela história da menininha, primeira vez que andou de avião, a menininha sobe o avião, a menininha de 4 aninhos, sobe o avião, ela está na janelinha, papai comprou janela para ela, papai está sentado no avião, e ela começa a subir, e ela começa a se emocionar. Não sei se já aconteceu isso com você, a primeira vez que anda de avião, tem 3 coisas que se emociona. Primeiro, a arrancada do avião, que ele dá uma puxada para trás, é ou não é? Quem tem uma Ferrari aí tudo bem, nem percebe, mas se a pessoa não tem uma Ferrari, como a maioria de nós, vai falar, nossa, então o negócio dá uma puxada, né? A segunda coisa que empolga demais é quando você olha tudo lá de cima, é outra visão, é ou não é? A terceira coisa que empolga é a descida, mas ela dá a descida, a pessoa já fica meio assim, né?
vai descer, vai. Aí fica lá orando, fica orando. Aí de repente o avião tocou o chão, dá aquela socadinha, depende do piloto, se for maluco, bate, né? Eu viajei muito de Varig, os jovens nem sabem o que é isso, mas Varig é uma empresa que quebrou, talvez até quebrou porque os aviões quebravam na pousada, porque você viajava de Varig, era uma coisa incrível na pousada, na hora de pousar, né? Ia pousando assim, de repente só fazia assim, e freava, era assim, era incrível, né? Quem também já teve a oportunidade de viajar com aquele avião, como é que chama, Guilherme, aquele avião que tinha 2 turbinas atrás? Fokker 100, nossa, aquele avião era terrível, gente, Fokker 100, na subida era uma maravilha, ele subia empinadão, assim, mas na descida ele descia de um jeito que eu nunca vi igual, o negócio era horrível. Mas enfim, a turma nova nem sabe o que eu estou falando, mas a turma mais velha sabe. Quem já viajou de Varig aqui? Aí você tem mais de 50, mais de 40, estou brincando. Mas sabe, às vezes você viajou quando bebê, mas olha só, preste atenção, a criancinha de 4 anos está subindo, o avião subindo, aí subiu, aí lá de cima a criancinha vira, papai, olha como as casas são pequenininhas. Aí o pai, filha, papai, olha como os carros são pequenininhos, olha o carrinho, papai, olha o caminhãozinho, papai. Filha, papai, olha o maior prédio da cidade, olha como é um predinho, papai. É isso mesmo, filha. Aí ela, papai, tudo é tão pequenininho, papai. Aí o papai, filha, porque você está sentada comigo aqui em cima. Sabe, isso acontece na nossa vida. Se você estiver assentado lá em cima com Jesus, entendendo que você está em Cristo, quando vier aquele problemão, você fala, papai, que probleminha. Quando tem aquela dívida terrível, você fala, papai, é dívidazinha. Aí quando tem aquele demônio atrapalhando sua vida, você fala, é um demôniozinho, aleluia. Quando vem aquela doença, aquela dor, você fala, essa doençazinha sai em nome de Jesus, que eu estou no alto com papai, aleluia. Quantos estão entendendo? Sabe, é mais ou menos isso. Não se veja, não se enxergue como segundo a carne. Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha só o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui, preste atenção. A Bíblia é um espelho. Só que nós como cristãos precisamos aprender a nos olhar nessa palavra e enxergar nesse espelho. E quando eu era pequeno, eu acho que talvez alguns aqui também, eu fazia parte de um sistema religioso complicado, e quando eu era pequeno, eu aprendia isso até na escola bíblica, e eu achava que a Bíblia é um livro para apontar meus erros, para apontar meus defeitos. A Bíblia era um livro, então os professores liam isso com uma porção assim, de erro nisso, de até engano talvez, e não era por mal, é claro, mas eles liam isso e falavam assim, portanto a palavra de Deus é o nosso espelho, e ela vai apontar os seus erros. Quando você vai no espelho, você vê suas espinhas, suas banhas, seus nanã. É verdade ou não é? Ultimamente eu estou evitando, não está fácil. Esses dias eu falei para a Dani, eu comi alguma coisa nesses dias que me inchou. É sério. Eu estou tentando descobrir. Aí eu peguei e comecei a lembrar que eu tomei 3 dias de sol na praia. Lembra a história? Titio tá vermelho, tá moreno. Aí eu falei, Dani, eu sei, é o sol que me inchou. Só que eu fiquei uma semana sem tomar sol e continuo inchado. Aí hoje à tarde eu vou pesquisar no Google o que está me inchando. Tudo bem, ontem eu comi mais de 10 coxinhas aqui no nosso treinamento de líderes, porque eles honram muito a gente. Eles não querem coxinha, mas eles lembram de mim e põem coxinha no lanche. A célula acabou de multiplicar, gente. Essa nova está melhor que a velha. Porque a velha tinha coxinha só 2 vezes por ano. A nova, a primeira célula que eu fui, coxinha.
Eu senti honrado, Larissa, Guilherme, continuem assim, por favor. Muita coxinha para a glória de Jesus. Brincadeira, viu, gente? É brincadeira. E é pior que a Dani chega em casa, a Dani fala assim: Mateus, as pessoas acham que você é louco com coxinha. Só que eu sou sua esposa e eu sei que você gosta de coxinha normalmente. Então, assim, é exagero, viu, gente? Tem um 1% de exagero. Mas vamos lá. Voltando, sabe o que eu estou querendo dizer? A Bíblia é um espelho, sim, e é verdade. Quando a gente olha no espelho, às vezes a gente vê uma espinha, vê uma barriguinha, vê um negócio. Mas sabe o que acontece quando você olha no espelho? Você também não vê sua beleza, vê ou não vê? Você vê sua careca, mas você vê seus olhos bonitos, boca bonita, músculos. Você vê coisas boas no espelho, sabe? E eu aprendi, quando eu era novo, nessa circunstância, que a Bíblia só aponta os seus erros, só aponta as suas falhas. A Bíblia é o espelho que quer apontar os seus pecados, quer apontar seus defeitos, seus erros. Mas isso é falso, é um sofisma, porque a Bíblia, na verdade, é verdade que ela é um espelho, sim, mas na verdade ela não é para ficar apontando seus erros, suas coisas assim. Ela está apontando como que você parece com Jesus. Ela está falando: olha, agora Ele chama vocês de filho. Antes Ele era o unigênito do Pai, agora Ele é não só unigênito nesse sentido de filho de Deus, mas agora Ele é o primogênito, porque Ele fez você irmão mais novo dele. A Bíblia vai apontando para nós a nossa vida com Jesus. Então a Bíblia é um espelho para mostrar quem realmente eu sou em Cristo, e quem você é em Jesus. Ela é um espelho para apontar para você e olhar no ponto de vista de Deus. E aí você sai de lá, pode ter uma espinha, pode ter uma gordurinha, mas você sai de lá falando: nossa, eu sou bonitão para a glória de Jesus. É claro que entenda isso, principalmente os homens. Eu não estou dizendo assim literalmente, entendeu? É só ideia. Agora, olha só, tem uma história de uma moça. A moça era bonita, gente, uma moça bonita, muito bonita, e era num tempo que não tinha espelho. Assim, o espelho era uma especiaria, né? Então ela não tinha espelho, ela morava numa zona rural. Aquela moça era muito bonita, não tanto quanto a Dani, mas ela era bonita, sabe assim, menos que a Dani é a mais bonita, mas ela era bonita, viu, meu amor? Ela era muito bonita, aquela moça. Aí, ela era muito bonita. Aí ela cresceu, e o pai dela falava para ela: você é muito bonita. Ela: obrigado, papai. Você é muito bonita, 7 anos de idade. Ela: aleluia, ficava toda. Aí o pai ia afirmando para ela: você é bonita, você é bonita. E ela acreditou que ela era bonita. E sabe o que acontece? Como ela acreditou que ela era bonita, ela vivia como uma menina bonita. Chegou na adolescência, ela se arrumava toda. Ela andava, não era metida não, mas ela andava assim, com aquela afirmação: sou bonita e pronto, o problema é seu. Sabe? Já viu? Aí ela andava assim toda: meu Deus, obrigado, bom dia. Sabe aquela moça assim, tipo que para os ambientes? Ela era aquela moça. E ela tinha certeza, porque o pai dela falava: filha, você é bonita. Aí ela cresceu, aí ela mudou para um outro vilarejo. Na época não tinha espelho não, presta atenção. Aí nesse vilarejo, chegou lá, tinha umas 3 invejosas. Aí as meninas olhavam para ela assim e falavam: menina feia, tem até uma espinha na testa. Aí a outra passava: feiosa, mexia o cabelo, seu cabelo é 3 centímetros menor que o meu. Aí ficava, aquela briga de mulher esquisita. Aí começou a falar mal dela. Aí isso aconteceu, presta atenção, essa menina começou a aceitar aquelas palavras. Ela começou a aceitar aquelas palavras. Aí ela começou a parar de se arrumar. Aí ela começou a parar de arrumar o cabelo. Aí ela começou a sair tudo de qualquer jeito. Aí ela começou a andar de cabeça baixa. Aí as meninas vinham, ela já fazia: nossa, eu sou feia. E ela começou a esquecer do que o pai falava para ela. Ela estava feinha, estava esquisitinha na cabeça dela. Só que aquela menina tão bonita, tão linda, agora ela começa a se achar feia. E aí um dia ela estava muito triste, ela ficou oprimida, porque é assim que o diabo tenta fazer com a gente. Ele tenta mostrar para a gente uma coisa que a gente não é. E aí ela foi e falou assim: Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E aí esse dia, ela estava muito triste, ela foi para a beira do lago. E era um lago lindo assim, aquele lago paradinho, água paradinha. Quando ela chegou na beira do lago, que ela olha para baixo, você sabe que um lago com uma água limpa e parada, ele é o quê? Um espelho. Quando ela olha para baixo, entendedores entenderão. Mas quando ela olha para baixo naquele lago, ela olha para cima. E quanto mais ela olhava para baixo, ela lembrava do que o pai dela falava para ela.
E ela começou a olhar para aquele lago, ela começou a se alegrar, ela olhava, ela falava, eu sou linda, meu Deus, obrigado, agora eu estou entendendo, apesar dessas vozes do capeta estar falando que eu sou feia, que eu tenho uma espinha, que eu tenho um defeito, que eu tenho um problema, eu estou olhando no espelho do Pai, e eu estou vendo que eu sou bonita, obrigado. Ela começou a alegrar, e agora ela voltou a ser aquela menina bonita que andava como bonita, e aquelas 3 meninas usadas pelo diabo vinham e falavam os negócios, ela nem ligava, aí as meninas falavam, aí chegou uma hora que ela começou a cansar, aí ela começou a baixar de novo, mas ela lembrou que ela precisava ir no espelho, então quando ela começava a se sentir feia, ela corria lá no lago, olhava no espelho e saía de lá, eu sou bonita para a glória de Jesus. É assim que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Se você começar a achar que você não é quem Deus fala que você é, você precisa ir na palavra de Deus, ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, e a Bíblia diz que você e eu seremos felizes para a vida inteira. Tiago 2 diz que nós seremos felizes quando olharmos e praticarmos. Sabe, se você está se achando fraco, se você está olhando a você mesmo segundo a carne, vai no espelho, vai na palavra de Deus. É assim que funciona. Sabe, porque o diabo ele vai usar pessoas, o diabo usa sistemas, o diabo usa outras coisas, às vezes a própria voz dele, para tentar tirar você desse espelho. Mas a Bíblia é um espelho de Deus para mostrar quem você é em Cristo. Toda vez que você for na palavra de Deus, toda vez que você for sem a palavra, você vai se enxergar assim, mas toda vez que você for na palavra, você vai se enxergar assim, poderoso, em Cristo, cheio de Jesus, nova vida e não velha vida, para a glória de Jesus, amém? Então diga comigo, eu sou como Cristo diz que eu sou segundo a imagem do Senhor Jesus. Eu me vejo como Deus me vê. Cristo em mim, a esperança da glória. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E em Cristo, mais alto, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! 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 Deus é bom. E você está em Cristo. Segunda coisa, e é lógico que eu vou ser bem mais rápido nessa. Aí ó, recebi um amém. É lógico que eu vou ser bem mais rápido nessa. Aí o irmão sincero já falou, amém. É igual aquele dia que eu fiz uma loucura aqui. A Dani fala que de vez em quando eu faço uma loucura. Mas um dia a Dani falou assim, como esse povo te ama muito, eles desconsideram. Porque eu falei assim, gente, o culto estava um poder, gente, estava um poder, mas estava poderoso, estava cheio de unção. E eu falei, gente, quem quer ficar aqui até 11 horas da noite? Aí quase todo mundo falou, pelo menos assim, não sei se todos foram sinceros, mas a maioria falou, tem uns que eram sinceros, ficaram assim, eu não. Mas a maioria falou, eu. Eu peguei e falei assim, então você fica aí, porque eu estou indo embora. Aí depois eu falei, o que eu falei, cara? Que coisa. É lógico que eu falei brincando, viu, gente? Quer dizer, mais ou menos. Mas vamos. Então ele diz, volta no texto, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, não é isso? Ele diz, a ninguém vejam segundo a carne. A ninguém vejam segundo a carne. A ninguém reconheçam segundo os padrões de Deus. Então, primeiro, a ninguém significa você. Mas a mais quem? A ninguém é primeiro a mim, mas depois aos irmãos da fé. Nós precisamos aprender a enxergar as pessoas que andam conosco na família da fé aos olhos de Deus. Se a gente começa a enxergar as pessoas com nossos olhos, a gente começa a dar destaque aos problemas, aos erros, às falhas, às situações que as pessoas estão desafiadas a progredir. Deixa eu falar uma coisa para você, e se você não sabia, agora você vai saber, eu tenho defeitos. Eu tenho coisas que Deus está trabalhando comigo há 10 anos. Algumas coisas eu resolvi na minha vida em 1 ano. Outras eu ainda não resolvi. E algumas outras eu estou resolvendo. Eu estou em 70%, em 60%. Eu sei disso. Todos nós temos coisas para crescer. Nós somos uma família de famílias e famílias de indivíduos em desenvolvimento. Amém ou não? Eu estou em crescimento. Eu quero crescer em Deus até o dia da minha morte. Eu quero crescer em Deus até aquele dia que eu estiver bem velhinho lá, 79, 89, 99 anos, e eu estou aprendendo e crescendo, e Jesus melhorando minha vida.
Amém ou não? Porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é ser como Ele. Mas não necessariamente eu sou integralmente como Ele. É muito difícil. Mas se nós olhamos para os irmãos segundo a carne, nós ficamos focados nos defeitos, nas falhas, nos problemas, nos vacilos. E os irmãos vacilam. E eu quero dizer, diga assim comigo, eu sei que os irmãos vacilam. Tem coragem? Os irmãos somos eu. Entende? Entre aspas. Por quê? Eu vacilo, você vacila. E nós começamos então a rotular os irmãos, sem querer. Olha, esse irmão aí é o irmão do lanche ruim. Outro dia eu fui numa célula, o líder falou assim, perdão pastor, porque hoje o irmão que trouxe o lanche é o irmão do lanche ruim. Aí eu falei, tem o irmão do lanche ruim? Tem, é o irmão que não leva a coxinha, né? Não, ele traz pão de queijo assado de manhã. Né? É o irmão do lanche ruim. Ele assa o pão de queijo às 7, vai para a célula às 8 da noite. Ele leva o pão de queijo que assou às 7. E ele leva aquela Coca-Cola que estava no porta-mala do carro, quente e chacoalhada. Já viu Coca-Cola no porta-mala do carro o dia inteiro? Leva para a célula para você ver. Vai dar dor de barriga em todo mundo. Porque na hora que abrir vai fazer... Aí lógico, né, gente? Você tem que ter sabedoria. Transforma a maldição em bênção. Fala, vamos celebrar a célula! É um líder sábio. Brincadeiras à parte, mas preste atenção. Os nossos olhos, a Bíblia diz que os nossos olhos são janelas do nosso ser. Os seus olhos, os meus olhos, são janelas do nosso corpo, são janelas do nosso ser. Sabe, os nossos olhos, segundo Deus, eles precisam ser bons. Porque se os nossos olhos forem bons, a palavra de Deus diz que todo o nosso corpo será bom. Se os olhos da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, se os olhos da igreja forem bons sobre ela mesma, toda a igreja será boa. Se você começar a olhar as pessoas assim, tem gente que chega aqui, aí olha essa parede, nossa, que parede linda, maravilhosa, aleluia. Agora tem gente que chega aqui e fala assim, olha, eu descobri, tem uma lasquinha aqui na parede. Olha, tem até uma traça aqui. Tem uma teia de aranha, que misericórdia, é verdade. Mas, aí o irmão, ele está aqui procurando o defeito da parede maravilhosa da pastora Dani. Ele está procurando, pastora Dani é porque ela que criou esse negócio aqui, gente. Ela e um outro irmão. Mas, aí, ele está procurando o defeito da parede. Olha aqui outro defeito, pastor. Olha o tamanho disso, pastor. E o grito dele parece uma coisa assim, você chega lá e fala, quebrou a parede. E é um pinguinho que quem está lá atrás nem viu. A câmera deu zoom e não conseguiu ver. Sabe por quê? Porque pessoas que veem os outros segundo a carne, elas têm um super zoom nos defeitos. E elas têm uma lente, como é que fala? O contrário do zoom. Cadê os mídias da igreja? Ela tem uma lente distante dos acertos, mais próxima dos erros. Focam nos erros. Sabe que se nós quisermos ser uma igreja ainda mais saudável, mais poderosa, nós precisamos cuidar disso. Porque Deus está dizendo, a ninguém agora vocês vão ver segundo a carne. A ninguém mais vocês vão ver segundo a carne. Agora vocês vão ver as pessoas segundo o meu espírito. Então Pedro, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles tinham se convertido. Mas eles ainda eram imaturos. Jesus, ele não via Pedro segundo a carne. Jesus via Pedro segundo o Pai. Por isso que mesmo Pedro aprontando algumas coisas com Jesus, Jesus virou para ele e falou, cara, deixa eu restaurar você. Olha, você vai pescar de novo, porque você esqueceu que você é um pescador de homens. Lembra lá atrás, eu te fiz pescadores de homens. Sabe, Jesus, ele queria ver cada um daqueles como Deus via. Ele tratava aqueles caras como Deus queria tratá-los. Por mais que Jesus corrigisse, exortasse, porque ver as pessoas segundo Deus não anula os princípios de correção, de exortação e também, é claro, de encorajamento, mas nós precisamos cuidar para não focar nisso. Jesus não estava focado no Pedro que afundou nas águas. Jesus estava focado no Pedro que ouviu a sua voz e pisou nas águas. Jesus não estava focado no Pedro que cantou o galo, fugiu ali, negou Jesus ali. Não, Jesus está focado na promessa que o Pai tinha na vida de Pedro, que ele seria pescador de homens. Amém ou não?
Então observa, porque às vezes nós tratamos as pessoas de forma errada, e segundo o Espírito, você precisa ter muito amor, muito carinho, nós temos que reforçar nas pessoas quem elas são em Cristo. Então eu tenho melhorado muito nisso. Ultimamente, nos últimos anos, quando eu vou conversar com algum discípulo, eu preciso dar uma palavra de exortação, ou às vezes de correção, só algumas vezes, eu chego e falo assim: querido, eu reparei que a sua atitude não foi legal. Há 10 anos atrás eu falava assim: cara, você não é legal, você fez besteira, você é um besteirento. Agora eu falo assim: não, a sua atitude não foi legal. A sua atitude não foi de quem você é. Cara, lembra, você é um discípulo amado meu. Cara, você é ovelha da Light. E cara, muito maior do que isso ainda, você é discípulo de Jesus. Você está em Cristo. Você tem que ter a natureza de Jesus. E essa atitude sua não foi como essa natureza. Eu estou aprendendo isso. Sabe, o seu comportamento nessa área está desalinhado à palavra de Deus. Eu quero te ajudar. Eu estou aqui não só te exortando, mas pronto para te ajudar. Eu quero te ajudar. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas eu quero dizer, meu irmão, você não é isso. Você não é assim. Eu te vejo como um homem de Deus. Eu te vejo como uma mulher de Deus. Eu vejo vocês como um casal de Deus. Eu vejo vocês como uma família poderosa. Deus vê vocês assim, mas eu também vejo vocês assim. Agora, ajuste esse comportamento, ajuste isso daqui que Deus vai te abençoar ainda mais. Pratique a palavra nesse ponto, porque vocês serão muito felizes. Amém? Amém ou não? Amém. Graças a Deus. Sabe, você vê como que o apóstolo Paulo era, gente. O apóstolo Paulo, ele era exagerado. A igreja de Corinto era complicada, gente. A igreja de Corinto tinha gente fazendo coisa errada de várias naturezas. Fora que eles eram descontrolados nos dons do Espírito, eles tinham todos os dons, mas muitas vezes eles usavam os dons de maneira errada. Porque se você tem o certo, mas usa na dose errada, você está usando o certo de maneira errada. Eles usavam os dons sem sabedoria. Era uma igreja que tinha pecado, não só assim dos que estavam chegando, mas de gente dentro. Gente, eles faziam uma confusão na Santa Ceia. Eles não esperavam os outros chegar, já ia comendo os pão, chegava os outros, não tinha pão. Acabou o pão, por quê? Porque já ceiaram. Eles faziam confusão, alguns da Santa Ceia, em vez de beber um copinho de vinho, bebia uma garrafa. Aí estava na Santa Ceia, estava lá: ô pastor, paz, aleluia. Era uma igreja complicada, sim ou não? Leia, 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que era uma igreja complicada em alguns aspectos, mas olha só, olha que incrível, olha o apóstolo Paulo, ele começa, 1 Coríntios 1, versículo 4, ele começa assim: sempre dou graças a Deus por vocês, aleluia. Ele não chegou e falou assim: eu sempre oro para Deus fulminar vocês, eu oro para Deus que vocês não são a graça da minha vida, vocês são a desgraça do meu ministério. Desculpa o termo. Paulo nunca faria isso, mas tem irmão que olha o irmão e fala: esse irmão é uma desgraça. É sério isso, gente, isso é diabólico, olha como Paulo vê aquela igreja complicada. Nele vocês foram enriquecidos em tudo, está aí comigo? 5, nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra, em todo conhecimento. Gente, eles tinham toda a palavra, todo conhecimento, sim ou não? Eu não acho não. Mas Paulo está declarando muita fé. Paulo está declarando que eles receberam muito. Paulo não está falando do ponto de vista humano. Ele não está falando racionalizando. Ele não está fazendo uma avaliação de recursos humanos. Ele está fazendo uma avaliação celestial. Porque Deus nos vê como noiva de Cristo. Deus nos vê como família. E Ele está dizendo: olha, nele vocês foram enriquecidos. Vocês têm a palavra, vocês têm conhecimento. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Olha. Ele não está focado no irmãozinho que adulterou, ele não está focado no irmãozinho rebelde, ele está focado na maioria daqueles irmãos que estavam santificando o seu casamento, sua vida. Olha só, ele diz: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Olha só, ele foca no positivo. Não está faltando dom, vocês têm todos os dons nessa igreja, enquanto vocês aguardam o nosso Senhor Jesus seja revelado. Agora olha o que ele diz: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Sabe o que ele está falando? Olha, eu sei, ele não estava falando isso, mas ele está falando: eu sei que vocês têm uns probleminha para resolver, mas eu creio que até o dia do nosso Senhor Jesus voltar, vocês serão irrepreensíveis, vocês serão os crentes mais top aqui dessa região de Corinto, vocês serão uma igreja poderosíssima. A visão de Deus sobre eles.
E ele continua, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o Filho do... Agora ele está reconhecendo a salvação de Jesus naquela igreja, amém? Sim ou não? Amém? Sabe, queridos, o que eu quero dizer? Nós precisamos ver os irmãos segundo o padrão de Deus. O apóstolo Paulo, ele teve sucesso no seu ministério, porque ele enxergou os irmãos aos olhos de Deus. Romanos 15:14 diz assim, meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios da bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Olha o que Paulo está falando aos romanos agora. Vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Sabe o que é plenamente? Completamente. Entende? Ele está dizendo que vocês já receberam tudo que vocês tinham que receber. Sabe, é uma coisa muito forte. Paulo era exagerado. Nós precisamos ser um pouco mais exagerados com as coisas boas dos nossos irmãos e um pouco mais minimizados com os problemas. Quantos estão entendendo? Não que Paulo não os exortasse, porque ele começa assim, ele sabia da técnica, essa técnica foi Deus que diz, é a técnica do PNP, positivo, negativo, positivo. É uma técnica de aconselhamento, você reconhece o que é bom, você exorta o que precisa ser melhorado e depois você termina bem. Amém? Então, se você quer ser um bom conselheiro, você precisa saber disso. Mas sabe, ele não está só fazendo isso, ele está realmente declarando a visão de Deus sobre eles. Amém? E por último, em 5 minutos, a ninguém vejam, a ninguém reconheçam, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém, primeiro, a nós mesmos. Segundo, aos irmãos da fé. E terceiro e último, nós não podemos ver as pessoas que não conhecem a Jesus, nós não podemos vê-las segundo a carne. Nós precisamos vê-las segundo Deus vê. É o que eu comecei dizendo no início dessa palavra. O apóstolo Pedro não está vendo aquele mendigo aos olhos do homem. Sabe por quê? Se você ver as pessoas não cristãs somente aos olhos humanos, mesmo que você seja muito bom, você vai dar R$200, mas você não vai transformar a vida deles. Porque os R$200, se Pedro tivesse, não transformaria a vida daquele paralítico. Obviamente que eu não estou dizendo que nós não podemos ajudar. Nós temos que ajudar. Porque isso é fruto da nossa salvação. As obras, elas são consequência da nossa salvação. Obviamente, nosso projeto Amor e Provisão não para de crescer. Eu peguei o relatório esses dias, tem mais não sei quantas famílias, tem muita coisa acontecendo. Nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar. Essa semana eu tenho um outro ministério, vocês sabem disso. Eu tenho um outro ministério que foi imputado e obrigado por Deus, que é o ministério da sindicância. Eu sou síndico no meu prédio. Esse é meu último ministério. Mas eu tenho que exercê-lo. Foi um mandato de 1 ano, onde Deus permitiu e Deus falou, é contigo, eu conto com você. E Deus tem me usado ali no meu 5º ministério, ou no meu 7º, mas Deus tem me usado ali. Por quê? Porque essa semana mesmo, uma pessoa me procurou, e eu com muita alegria pude auxiliá-la. Uma pessoa que está sofrendo um problema familiar, mas eu com muita alegria, não fui tanto síndico, mas fui mais o pastor daquele prédio. Sabe, eu pude ajudá-la, mas quando ela me ligou, gente, eu não tinha tempo para nada, eu nem podia ouvi-la, mas 20 minutos ela falando, mas eu falei, eu vou ouvi-la, porque eu vou enxergá-la com os olhos do Senhor. A ninguém vejam segundo a carne, a ninguém vejam segundo os padrões humanos. Nós precisamos olhar as pessoas que não conhecem a Jesus do nosso trabalho, como Deus veria, como Deus vê. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, como Deus vê. Olha o que diz 2 Coríntios 5,19, 2 Coríntios 5,19, diz que realmente o Senhor Jesus, Ele não somente foi castigado pelos nossos pecados, mas para que isso acontecesse em nós e a outros. Em Deus, Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou essa exata mensagem. O que é a mensagem da reconciliação? A mensagem da reconciliação é a mensagem que Deus nos confiou, onde Ele não vai levar em conta os pecados dos homens que crerem, que se arrependerem. Então nós precisamos cuidar disso. Muito obrigado, meu irmão. É revelação? O que é? Está difícil, viu? Fala para aumentar esse ar-condicionado aqui, em nome de Jesus. Parece que os irmãos do diaconato estão com raiva de mim. Perdão, irmãos. Foi o dia que eu dei ré no cone?
Todo mundo dá ré no cone, ninguém fala nada. Se for uma mulher, então eles fingem que até não viu. Agora o pastor dá ré no cone. O pastor deu ré no cone. Toda a igreja quer saber que o pastor deu ré no cone. Quero ver o dia que eu dar ré naquele cone, atropelar ele, esmagar ele todo. Gente, é brincadeira. Eu dou pouca ré no cone. E as mulheres também, viu, irmãs? Se você der ré no cone, fica em paz. Em paz. Ninguém viu, tá? Ninguém viu. E as loiras também, se der ré de novo, que a loira vai para frente e dá ré de novo no cone, ninguém viu também. Teve uma irmã loira que ela deu ré no cone, ela foi para frente, aí ela deu ré no cone de novo. É igual a Dani quando a gente casou, já contei essa história para alguns. Meu amor, chegou em casa chateado. Eu bati o carro. Bateu aonde? Eu bati numa rua ali do bairro, o trânsito estava ruim, eu fui fazer uma virada assim, bati o carro. O que aconteceu? Olha, eu fui dar ré no carro, eu olhei para trás, não tinha nenhuma lixeira. Mas aí eu comecei a dar ré, a lixeira andou. Como, Dani? Eu olhei e não tinha lixeira. Quando eu dei ré, fez assim, tum. A lixeira estava lá do outro lado, de repente, quando eu dei ré, ela estava atrás de mim. É assim mesmo, gente. O Cone faz isso com a gente aqui na igreja. Fica em paz. Eu quero terminar dizendo o seguinte: nós não podemos ver as pessoas de fora com os nossos olhos carnais. Como você age quando você está diante de um incrédulo, de uma pessoa que não crê em Jesus ainda? Tem pessoas que agem com superioridade. Imagina Jesus diante daquela mulher samaritana. Eu sou limpo, eu não chego nem perto dessa mulher que teve 5 maridos. Imagina Jesus diante daquela mulher que tinha sido pega em adultério. Jesus, pelo contrário, ele enxergava aquela mulher como pura, como arrependida. Por isso que ele virou e falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele disse para ela: vá e não peques mais. Nós precisamos enxergar as pessoas assim, meus irmãos. Quem não crê em Jesus, nós temos que entender que ele não crê. E não adianta ficar discutindo certos valores cristãos com quem não crê, porque ele crê diferente. É a partir do que a gente crê que a gente se comporta. É a partir do que a gente crê que a gente é transformado. É a partir do que eu creio que eu vou mudando minha vida. Então uma pessoa que ainda não crê naquele que transforma, não adianta eu exigir transformação dela. Não adianta. Não adianta. Cara, eu viajei com a minha namorada para Bahia, eu fiquei 3 dias num hotel, aí o irmãozinho quer ser o crente, aí ele fala assim: nossa, você fornicou. Aí ele fala: e daí? Entende? Porque ele não tem revelação. A santidade, a santificação é para nós. Nós somos santos porque ele é santo. Entendeu ou não? Eu não sou santo porque eu sou forte, eu sou santo porque ele é forte. Eu sou santo porque ele é santo. Então nós precisamos ver as pessoas, né? As pessoas não cristãs, sabe? Às vezes alguém que nega Jesus, às vezes um vizinho complicado. Aí o cara amaldiçoa o vizinho. Esse vizinho é um idiota, eu nunca mais olho na cara desse vizinho. E às vezes é o contrário, é esse vizinho que você tem que se aproximar. No nosso prédio tinha um vizinho semi-endemoniado de dia e endemoniado de noite. Sério, de dia ele era semi-endemoniado, tirava todo mundo. E de noite ele era completamente endemoniado, porque além de tudo ele era assim, ele se alcoolizava de forma assim absurda. E ele chegava no prédio dando problema. E aí chegou o Natal, a gente orava por ele há um mês. Chegou no Natal, esse vizinho, ele estava em casa, e eu e a Dani fizemos um cartão, compramos um negocinho de chocolate lá. Eu ia falar o nome da empresa, não vou, porque eles não estão pagando. Mas eu fui lá na empresa que começa com K e termina com show. Aí eu comprei um chocolate. Comprei um chocolatinho assim, ó, eu e a Dani, fizemos um cartão para aquele casal. O prédio odiava aquele casal, gente, por causa do homem, não por causa da mulher. A mulher porque ela ficava fingindo de bobo. Mas o prédio odiava aquele casal, odiava. Aí eu falei: Dani, nós vamos lá. Aí a Dani: amém, vamos. Aí nós enchemos do Espírito, olhamos aquele casal com os olhos de Deus. E a gente foi lá na casa dele, bateu a campainha. Aí eu escutei barulho lá dentro, eles não atendiam.
Aí eu toquei a campainha de novo, aí eu escutei barulho lá dentro, e eles não atendiam, porque eles não gostavam de ninguém lá. Aí eu toquei de novo, fiquei com o chocolate assim, ó. Aí eles estavam olhando no olho mágico, né? Só que é vacilão demais, porque o olho mágico, quando olha, fica preto, quando não olha, fica branco, já viu? Aí ficava branco, preto, branco, preto. Aí eu coloquei eu coloquei o chocolate na frente, fiquei assim, ó. Aí a Dani, vambora, eles não vão atender não. Aí eu falei, eles vão atender, meu amor, eles vão atender. E o chocolatinho na frente. Aí nisso abriu a porta. Oi, boa tarde, boa tarde. Pois não, pois não. Eu falei, oi, lembra de mim? Eu sou aqui o morador dos 600 e tal. Lembro. Pois não. Eu falei, nós viemos te dar Feliz Natal. E dizer que essa data é uma data importante, porque Jesus nasceu. Aí ele foi murchando. Aí ele, amor! Gritou a mulher, aí vem a mulher, não, é o contrário, era ela, era o contrário, Aí ela gritou, amor, aí vem ele, oi, o que foi? Aqui eles vieram trazer o cachorro pra gente, eles vieram trazer o chocolate pra gente, e eles estão aqui, aí eles começaram, aí ele, entra, vamos tomar um café, aí a gente ficou lá um pouquinho, oramos com ele, agradecemos a Deus, eu não lembro como que foi, mas a gente falou de Jesus e fomos embora. Daquele dia diante, ele chegava endemoniado no prédio, mas quando ele me via, ele, oi, tudo bem, meu amigão, aleluia, amigão, ele era uma gente boa comigo. Então na pior das hipóteses, ele virou gente boa comigo. Agora, foi uma semente. Depois de uns meses ele mudou. Sabe o único apartamento que ele mandou agradecer? O meu. Eu gostaria de agradecer ao morador do 601. Eu falei, aleluia, obrigado, Senhor. Então, além de ser gente boa comigo, eu ganhei um obrigado. Entende? No mínimo. Agora, no mundo espiritual, eu ganhei muitas coisas. Porque eu fiz isso espiritualmente. Nós precisamos tratar bem os de fora. Nós precisamos ter intencionalidade com eles. Nós precisamos cuidar. Então eu estou sendo síndico lá no prédio, agora é um ministério. Por isso que eu falei, é meu 7º ministério, mas é meu ministério. É um ministério que eu não pedi, mas é meu ministério. Eu vou fazer com aleluia, com alegria. Amém ou não amém? E eu estou lá servindo, aleluia. Aí daqui a pouco, já estou fazendo estudo bíblico na casa de um casal. A gente vai conversando com outro. Essa semana já aconselhei um. Aí daqui a pouco eu vou largar o ministério de síndico e vou só exercer o ministério pastoral no meu prédio. O pastor do prédio é o 800. Vai lá no 800, é o pastor do prédio. Aleluia, eu quero ser o pastor do prédio. Você tem que ser o cristão da sua sala de trabalho. Olha, o cristão, o crente é aquele ali, pede oração para ele. Olha, é aquele ali que deu as mãos. É aquele ali que me livrou da morte e falou, vai, não peques mais. Eu ainda estou meio pecando, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ser transformado. Quantos estão comigo? Fica de pé no seu lugar.